Opa, estamos aqui para mais um vídeo no canal, é o Lenda em Movimento. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Estamos aqui para mais um vídeo de uma análise de uma empresa. Na verdade, é uma análise trimestral, né? Não é uma análise completa da empresa, como nós já vem de costume fazendo isso, né? Bom, eu quero explicar para vocês um conceito que eu vou aplicar com respeito às próximas semanas, tá? Primeiro, eu preciso olhar aqui junto com vocês a agenda. Hoje, obviamente, dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, não tem ninguém divulgando os seus resultados, mas, por exemplo, no dia 2 a M Dias já vai começar a divulgar e, teoricamente, a maioria das empresas vão divulgar os seus resultados ao longo dos próximos dias. E como é que vai ser feito aqui no canal, tá? Bom, vamos abrir o canal para vocês entenderem uma coisa comigo. Nós vínhamos numa sequência de gravação de vídeos, gravação de conteúdo, onde nós especificamente gravávamos coisas sobre... não quero abrir o estúdio, em seus vídeos, pode ser, abrir o estúdio. Nós vamos pegar aqui, ó, Lenda em Movimento. Qual que é a ideia? Nós íamos numa pegada onde nós fizemos alguns estudos, fizemos apresentações específicas de empresas. Como que isso foi feito? Primeiro nós fazíamos uma apresentação institucional, que a empresa geralmente disponibiliza em seus sites de relação com investidores, e depois nós viemos com uma análise da DRE do ano anterior, claro, e fazendo o comentário lá dentro do Fundamentei. Então, naturalmente falando, essas são empresas que eu acompanho de perto, de forma particular, e naturalmente, certamente eu irei acompanhar os resultados de todas essas empresas que eu fiz a prestação institucional com o ADRE trimestralmente. Então a primeira que nós fizemos foi a da Multiplan, que divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 25, e nós faremos isso com todas as empresas que nós vimos a apresentação institucional e a DRE. Isso inclui a VEG, a RD Saúde, a Fleury e a Engie. Então nós temos aqui 2 semanas, já dado que nós fazemos vídeo 2 vezes por semana, nós temos aí o compromisso de acompanhar todas essas 4 empresas ao longo dessas próximas semanas. E hoje nós iremos, na verdade vai dar 1 semana e meia, né? Porque hoje eu vou gravar uma, e hoje nós falaremos especificamente de VEG. E uma coisa importante para se falar aqui é que nós não faremos vídeo do trimestral de Grendene ou do trimestral de Magalu. São empresas que, talvez eu deixei isso um pouco claro no vídeo, né? Mas são empresas que eu não tenho muito interesse em acompanhar. São empresas com história na bolsa, né? Principalmente a Magalu. A Grendene tem um certo tempo já, mas são empresas que eu particularmente não acompanho, não gostaria de acompanhar e gravar conteúdo sobre, a não ser em casos especiais, onde esses estudos que eu fiz são demonstrados aqui no canal. Por exemplo, o Magalu, com um estudo de caso muito interessante do porquê ela teve aquela alta absurda, né? Eu vi vários posts no Instagram falando assim: nossa, se eu tivesse colocado tipo 5 mil reais na Magalu, teriam virado 50 mil reais. E nós não somos adeptos desse tipo de investimento, porque nós não acreditamos na evolução patrimonial no curto prazo. Eu acredito na evolução do patrimônio no longo prazo. Quando falamos de longo prazo, nós falamos pelo menos de 5 anos. Pelo menos, tá? Porque em 5 anos muitas coisas mudam. De um ano para o outro nem tanto. Mas pelo menos 5 anos a gente já pode começar a conversar se isso é ou não um longo prazo. Mas os frutos certamente vocês conseguirão ver com 10, com 15 anos de investimento em ações. E essas empresas que eu fiz a apresentação institucional junto com a DRE são empresas que eu gostaria de acompanhar no longo prazo. E as outras, obviamente, não tenho interesse. Então, vamos sem delongas, já temos aqui 5 minutos de vídeo.
falando, mas isso é importante explicar para vocês da dinâmica do nosso canal, da dinâmica que eu estou pensando para o projeto ao longo desse ano, né? Obviamente que ao longo do ano que vem isso não será feito, porque nós esgotaremos a maioria das empresas interessantes aqui na Bolsa Brasileira e nós, obviamente, poderíamos partir para um outro projeto, stocks, poderíamos partir para outras coisas, né? Para estudos mais rebuscados, talvez um mini curso, coisas desse tipo, né? Mas isso aí é papo pro médio prazo, né? Daqui a um ano e meio nós falaremos sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos para a VEG, né? Nós utilizamos o Fundamentei, que é um site de análise de investimentos, é o site que eu mais gosto para avaliar os números, os fundamentos da empresa. Obviamente, ela teve aqui o reporte do balanço do primeiro trimestre no dia anterior, no dia 30, e nós faremos aqui a análise do trimestre. Tá? Uma empresa que, se você gosta da VEG e quer ver um pouquinho mais sobre a VEG, vai estar aparecendo aí agora no card para você os vídeos sobre VEG que eu tenho aqui no canal já sobre a empresa, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para a análise do primeiro trimestre de 2025. A análise aqui nós iremos fazer posteriormente, tá? E aí, interessante é que falar é que eu fiquei um pouco, eu não diria preocupado, mas eu fiquei um pouco receoso de como a empresa se comportaria com essa questão da China com os Estados Unidos. Mas depois eu parei para pensar e falei, cara, eu não sei se isso vai afetar tanto, porque a VEG tem fábrica em tantos outros lugares, Índia, tem uma lá na Suíça, se não me engano, tem no México, né? Inclusive com expansões, o CAPEX da VEG está alta por causa dessa questão, então eu fiquei fiquei com uma expectativa interessante sobre o trimestre da empresa, e é isso que nós vamos visualizar agora. Se você não sabe, nós precisamos abrir o site de RI da empresa. Este é o lugar em que a empresa concentra todos os resultados do primeiro trimestre de 25. Eu, inclusive, né, você inclusive pode se inscrever aqui, ó, no e-mail alerta. O que é esse e-mail alerta? Você coloca seu e-mail aqui e eles te enviam um e-mail toda vez que algo importante acontecer, no que tange a publicação de documentos aqui dentro do site, fatos relevantes e por aí vai. Então eu até recebi o documento no e-mail, mas não vou abrir o meu e-mail aqui, mas obviamente a gente consegue o mesmo documento aqui dentro do site, né? Lembrando que o e-mail não é uma forma exclusiva de falar assim, você vai receber só você vai receber, não. Esse é um documento público que a empresa precisa publicar de acordo com os termos da CVM, por aí vai, tá? Então, beleza, sem mais delongas, vamos achar aqui dentro do site onde fica aqui a central de resultados. Geralmente vai ficar aqui. Se você quiser ver lá para trás, olha, você consegue até 2010 o histórico aqui. E nós temos aqui, nós queremos visualizar a apresentação de resultados e o press release de resultados, né? Não tem aqui ainda a transcrição e nem o áudio da teleconferência, mas se você quiser dar uma olhada em como os executivos se comportaram na apresentação, né? É interessante também para pescar mais alguns insights, né? Eu sei que o Asvid ele faz reacts, não diria que é um react, porque ele assiste junto com os inscritos dele lá na Twitch, né? Esse é um trabalho muito interessante, né? Para quem gosta de entender um pouco de quem são os executivos, né? As pessoas que tocam essa apresentação, né? É interessante. Eles geralmente fazem uma transmissão no dia. Bom, beleza. Então vamos para a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 25. Estamos olhando para a VEG e vamos entender como é que foi aqui o primeiro trimestre. Então, aqui ela já parte para os destaques. Ela já começa dando boas notícias de que a receita operacional líquida, o ROL, né, ele cresceu mais 25%
comparando com o trimestre de 24, então um número excepcional. Um EBITDA que também cresceu 22,8%, uma margem EBITDA de 21,6%, um EBITDA que veio de 2,2 bilhões, então também um crescimento expressivo, mas retorno sobre patrimônio aqui decresceu 5 pontos percentuais, né, comparando com o trimestre de 24, então possivelmente a empresa teve alguma métrica no meio do caminho que atrapalhou aqui o retorno sobre o patrimônio dela. E especificamente falando de VEG, a apresentação deles é muito curta. Eles não são igual a Multiplan, eles gostam de fazer apresentações mais curtas. E se você quiser buscar alguma informação a mais, você vai lá na DRE e busca, né? Então, não é o padrão da VEG aqui. A gente já está num terço da apresentação, são 9 páginas, a gente está na terceira. Então, provavelmente eles expõem muito na fala aqui, né? Eles deixam muito mais na fala, e o press release você vai lá e confere no detalhe. Então, beleza, esses são os destaques. Vamos aqui aqui ele fala sobre o retorno sobre o capital investido, né? Que decresceu 5 pontos, nós já sabemos disso. O lucro operacional após os impostos cresceu 10%. Então, como o EBITDA cresceu 22% e o lucro cresceu 10%, alguma coisa aconteceu no meio desse caminho. É isso que nós vamos visualizar lá no press release. Lembrando, tá, que esse vídeo aqui é um desafio para mim, porque eu não vi o material antes, tá? Eu falei que eu recebi lá no meu e-mail, então isso tá até grande demais, né? Aqui, agora sim vocês vão conseguir visualizar a página toda. Isso. Eu inclusive falei, né? Eu recebi o arquivo, mas eu não vi absolutamente nenhum conteúdo sobre a VEG e também não vi o material deles. Então é tudo novo para mim aqui, tá? Então nós vamos fazendo o vídeo à medida que nós vamos visualizando o material. E o capital investido cresceu quase 30%, né, versus o primeiro trimestre de 24. Isso é uma notícia interessante, né? Aqui o desempenho das áreas de negócios, né? Eu não vou me ater a explicar o que são essas áreas de negócio, tá? Isso está bem explicado lá na prestação institucional, com toda certeza, apesar de ter ficado baixo o áudio lá, eu sei, mas no press release com certeza vocês vão ter alguma coisa de explicação desse contexto aqui, tá? Mas teve crescimento em todas as áreas, isso é bom no mercado externo quanto no mercado interno. Talvez só tintas e vernizes que tem uma atenção aqui, que teve um crescimento um pouco menor. Junto com equipamentos eletrônicos, teve um crescimento menor no interno. Em tintas e vernizes teve um crescimento menor no mercado externo. Mas as receitas aqui, né? Imagino que seja a receita, ele não explica, mas imagino que seja a receita sim. A empresa tem aqui linhas de crescimento sustentáveis ao longo destes mercados, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Aqui o EBITDA, né? Então o custo por venda de produtos, imagino que seja isso, CPV, despesas de vendas, despesas de representativas. Com certeza nós visualizaremos esse número melhor lá na DRE. E aqui o investimento CAPEX, né? Se comparar com o primeiro trimestre de 24, o investimento está maior, né? Aqui ele colocou uma foto até de Betim, uma fábrica aqui em Minas Gerais, né? Que provavelmente está com expansão, né? Um projeto de expansão. Eu sei que tem outros projetos lá no exterior que exige dinheiro da VEG Investimento, que é a fábrica no México. Então a empresa tem mais CAPEX rolando, é uma empresa que está investindo bastante para expandir os seus negócios. Bom, realizações recentes, concluiu aí a Rivax, e as perspectivas estratégia robusta permite ampliar as oportunidades e mitigar de riscos, ok? Dinâmica de margens operacionais saudáveis e retornos positivos, isso é verdade. Tanto a margem EBITDA quanto a margem do lucro são boas margens para o setor. Demanda continua positiva, mas cenário macroeconômico global exige atenção, isso é verdade, porque está rolando essa questão na China
e com os Estados Unidos, mas eles sempre colocam essa perspectiva aqui, tá? Era a mesma perspectiva que eles tinham no final do ano passado, de um cenário global exigindo atenção por parte da empresa. E aí a prestação acabou. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Uma prestação muito curta, e aí nós já vamos pro press release para entender um pouquinho mais, tá? O press release deles é bem escrito, mas também é sucinto, são 12 páginas. Então, é tranquilinho de ver. Bom, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tô no zoom máximo já, né? Ou ele travou? Ele travou, parece. Não, não é que ele travou, não. É o meu mouse que bugou aqui. Mas 200% tá ótimo, né? Tem essa mensagem da administração. Todas essas informações nós já vimos lá na apresentação. Ok? E aqui vem a tabela, né? Então, olha só. Em relação ao trimestre de 24, decresceu um pouco. Mas o primeiro trimestre veio com um resultado muito forte no ano passado, né? Mesmo assim, receita operacional com uma queda aqui no quarto tri de quase 7%, mas talvez seja um comportamento sazonal mesmo da companhia. Mas o que importa mesmo, comparando com o mesmo trimestre, a receita já veio maior em 25%. No mercado, um maior crescimento vem do mercado externo, ok? Mercado interno, um crescimento um pouco modesto. E o que ajudou foi o mercado externo decrescer aqui no primeiro trimestre, comparado com o quarto tri, ok? O lucro líquido, ele veio um pouco menor do que no trimestre, e isso já é bom, porque eu não sei se vocês se lembram desse fato, mas teve um não recorrente lá no quarto tri de 2024, que atrapalhou o lucro líquido da empresa, e no trimestre e também no acumulado, né? E aí a gente já vê que teve um decréscimo aqui, beleza, mas um número bem tranquilo de acompanhar. E aqui, com relação ao trimestre de 24, crescimento de 16%, então em linhas realmente saudáveis, né? E o EBITDA, que cresceu aqui, decresceu 9% no trimestre, mas em relação ao trimestre de 24 teve aí 22,8% de aumento, e a margem de EBITDA veio parecida, né? Então, ao que parece, vendo somente esse resultado aqui, que são os principais números do trimestre, o que me parece é que o CAPEX está levando mais dinheiro da empresa, né? Então, pode ser que seja isso, mas nós vamos dar uma olhada lá na frente. O lucro por ação caiu um pouco, mas em relação ao trimestre está crescente, né? Mas o trimestre foi muito atípico na cotação. Tem uma galera chorando com isso daí, mas a galera sempre fala que a VEG tá cara, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ok, vamos lá. Ok, a gente está fazendo maratona, beleza. Beleza. Tá bom, então aqui tá tranquilo. Aqui por mercado, né? É interessante o resultado por mercado. Ok. Mercado externo. No mercado externo, né? Nós temos aqui uma receita que veio maior comparado trimestre a trimestre. Aqui, ó. Em algumas linhas veio até aqui veio menor, né? Nossa, esses gráficos são... Essa tabela específica da VEG é chata de entender, né? Mas aqui para a Ásia cresceu tanto no trimestre quanto decresceu no trimestre 24, mas cresceu quanto o trimestre 24, então é isso que importa. A maioria dos mercados cresceu aqui comparado ao primeiro trimestre, exceto América do Sul e Central e África, né? Talvez América do Sul e Central por conta das questões com a Argentina, né? Talvez ele seja o nosso maior consumidor.
é o consumidor maior para VEG aqui no mercado na América do Sul. Tá bom. Beleza. Aqui ele mostra. Aqui ele dá um panorama geral por desempenho, por área de negócio, né? Então ele mostra tanto o mercado externo quanto o mercado interno quais são os destaques. Isso aqui é uma coisa muito boa de se ver assim, porque diz respeito a como a empresa coloca receita dentro de casa, né? Então acho que é interessante nós darmos uma boa olhada nesses comentários aqui, já que a empresa abre esse leque, né? Então acho que é interessante. No trimestre aqui caiu, né? Mas em relação ao trimestre de 24, aumentou e aumentou muito aqui para equipamentos eletrônicos, tanto no mercado interno quanto no externo. No interno um pouco menos, né? Como nós já tínhamos visto lá na apresentação. Então ele fala que teve uma oscilação na entrega de projetos. Beleza, isso é típico para esse tipo de produto, né? Vamos ver no mercado externo que cresceu muito, né? Por que cresceu esse tanto? Contribuição positiva das aquisições, uma carteira de crédito saudável para os próximos trimestres. Então, beleza, ok. Vamos ver aqui no GTD, geração, transmissão e distribuição de energia. No mercado interno teve um crescimento em relação ao trimestre, isso é bom. Em relação ao trimestre de 24 também, ao primeiro tri, né? E no mercado externo teve uma queda, mas no trimestre, comparado com o trimestre de 24, aumentou. Então vamos ver aqui os motivos. Beleza, então já tinha aí um anúncio de queda na carteira de pedidos para o mercado interno, então um crescimento modesto que a VEG considera. E aí ele fala aqui sobre transmissão e distribuição com entrega de transformador de grande porte. Inclusive eu estava viajando, tinha um transformador gigantesco da VEG gerando trânsito lá na 040. Os caras era meio-dia, umas 11 horas, transportando isso. Falei, pô, mano, devia transportar isso aí à noite, né? Mas em qualquer hora acho que dá trânsito, porque a gente está numa grande região metropolitana, né? Belo Horizonte, então não tem jeito. Mas eu achei isso interessante. Aqui no mercado externo, ok. Aí, ó, teve uma construção, apesar de um crescimento modesto aqui para trimestre contra trimestre, mas o empenho no externo foi muito grande, né? Então, vai ter projetos sendo entregues aí para a Índia e Estados Unidos dentro dessa avenida de ganhar dinheiro. Motores comerciais, aqui no mercado interno teve uma queda em relação ao quarto tri de 24, mas crescimento nos dois, né? Acho que a empresa nem quis escrever tanto assim, mas ar-condicionado, construção civil e compressores com bons desempenhos e incorporação da parte do negócio da Volt Electric aí, contribuindo para o crescimento da receita no trimestre, que veio esse forte aqui de 41%. Tintas e vernizes decresceu no quarto tri, tanto no interno quanto no externo, mas cresceu muito pouquinho no externo, né? O melhor desempenho das vendas na América do Sul. Então a América do Sul atrapalhou o resultado de tintas e vernizes, mas no México está indo bem. E aqui, sementes da água, saneamento e implementos agrícolas. Então no mercado interno o crescimento veio bom, né? 2 dígitos. E ele falou um pouco sobre a demanda positiva nos segmentos de água, saneamento e implementos agrícolas. Beleza. Aqui o custo dos produtos vendidos, né? Não sei qual foi a tradução que eu dei lá em cima, mas me perdoem. O custo dos produtos vendidos em relação ao quarto tri, ele caiu. Em relação ao primeiro trimestre, ele aumentou um pouquinho.
mas isso nem mexeu tanto assim na margem bruta, acompanhou o crescimento de receita líquida, que é natural, né? Alteração, aumento dos custos de matérias-primas importantes, com destaque para o cobre. Então o cobre está tendo uma alta de preço aí, né? Mesmo que a margem bruta continuou no mesmo patamar assim, né? Mas essa quedinha na margem bruta tem aí um destaque para o cobre, que está custando mais para a empresa. Claro. A empresa falou que, né, está comprometida aí com ganho de produtividade nos negócios. Isso é natural, tá? Então, a empresa gasta muito com materiais, natural, para construir suas coisas. Outros, depreciação vem pouco, né? Apesar de muitas aquisições, isso é um perfil interessante da VEG. E o pessoal aqui, eles nem comparam com o primeiro trimestre de 24, porque não faz tanto sentido. Na verdade, comparam sim. A gente está comparando com o quarto tri. Mas mantém aqui na mesma composição pessoal e o custo dos materiais subindo um pouquinho, como a gente pode ver aqui no gráfico, outros subindo um pouquinho e o pessoal ficando um pouco estável, né? Aqui as despesas administrativas, né? Teve um aumento de despesa de fretes. Ok. Beleza. O EBITDA aqui, né? São o mesmo que o anterior, beleza. O EBITDA veio em 10 bilhões, comparado com um crescimento de 25%. O lucro líquido veio 16% maior. Veio muito bom já, né? O lucro líquido antes dos acionistas não controladores veio assim e pagou o RPJ. Teve aqui um resultado financeiro, né? Que cresceu, né? Então, interessante. Depreciação e amortização que cresceu um pouquinho, né? E o EBITDA, na verdade, aqui é o contrário, né? O EBITDA vem aqui e eles vão subindo a coisa, né? Não descendo, né? Mas o EBITDA veio 22% maior, como nós já vimos lá na apresentação. Beleza. A margem líquida atingiu 15%. Beleza. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa veio com geração de 540 milhões de caixa no primeiro tri, beleza? Teve um aumento de necessidade de capital de giro, né? Beleza. Beleza. Para aquisições teve 701 milhões consumidos, né? E o CAPEX em modernização está sendo aí usado no Brasil, no México, na Colômbia e nos Estados Unidos. Nós já vimos isso também na apresentação institucional lá, né? Capital 776 milhões de financiamento e amortizado 975 milhões. Beleza. Beleza. Então, a empresa que tinha uns 7 bilhões de caixa, gerou 540 milhões de caixa no trimestre, pegou 701, tem 2 bilhões já financiados, tem uma variação cambial aqui atrapalhando um pouco a empresa, mas isso gera um caixa aqui de quase 5 bilhões, bem tranquilo para a empresa ainda. Acho que referente ao que ela deve ter de dívida, é bem tranquilo, né? Se a gente olha com mais certeza no fundamento. Aqui um pouco sobre o retorno sobre o capital investido, né? Beleza. Aqui os investimentos, nós já vimos que esse número aumentou bastante lá no externo também, né? No externo aumentou um pouquinho e no interno está um pouquinho mais modesto. Mas referente ao primeiro trimestre aqui, ó, aumentou bastante nas duas linhas, né? E teve uma aquisição de licença, né? Beleza. Ok.
A pesquisa veio 312 milhões, 3%. Aqui as dívidas, né? Aqui tem financiamento de 3 bilhões, caixa líquido de 2 bilhões e meio, é bem tranquilo. O caixa líquido estava em 4 bilhões, né? A empresa acabou colocando um dinheiro maior, acabou amortizando um pouco dessa dívida, né? É isso mesmo, aqui, ó. Veio para 3,2 aqui, ó. Tem esses investimentos aqui, mas irrelevante. Beleza. E aqui juros sobre capital próprio. Deliberou aqui juros sobre capital próprio com pagamento previsto para 3 de agosto. Beleza. 6 proventos a cada ano são pagos semestralmente. Beleza. Aí teve aqui o anúncio da V2Com, tranquilo. E que ele já vem com as demonstrações financeiras, né? Bem completinho. Então é como eu falei, é muito resumido o resultado da VEG. É tão tranquilo que eles falam assim, mano, toma aí 9 slides, mais 12 na DRX, vocês vão conseguir interpretar bem o resultado. Veio tranquilo. É só isso que a empresa tem a dizer. Vem tranquilo. Veio tranquilo, pode ficar tranquilo. Na receita operacional aumentou, no lucro bruto veio maior naturalmente. O custo bruto teve certo aumento, mas nada que a gente pode um pouco intervir, né? A empresa precisa comprar o produto, principalmente lá o cobre, nada o que dizer. As despesas com vendas aumentaram um pouquinho, as despesas administrativas também aumentaram um pouquinho, no trimestre caiu, né? Beleza. As receitas financeiras veio em 477 milhões, veio maior que no trimestre, isso é bom. Só que as despesas financeiras veio um pouquinho em linha, veio maior que no primeiro trimestre. Outras receitas teve um aumento, beleza. Teve equivalência patrimonial, né? Então isso tudo faz com que o lucro cresça um pouco menos, mas sem o que dizer da empresa. A empresa continua com muito valor. Antes dos impostos, o lucro veio em 1,6 no TRI de 24 e veio para quase 2 já. Imposto de renda caiu um pouquinho. Impostos diferidos, né? Os minoritários aqui com 91 milhões, beleza. E o lucro líquido do exercício veio com um crescimento de 16%, bem tranquilo. O EBITDA veio com um crescimento de 22%. Lucro por ação caindo um pouco, mas tranquilo. Aqui o BP, beleza? O BP a gente não olha muita coisa, né? Aqui tem um ativo e um passivo, beleza? E aqui aqui um pouco sobre, aqui é o DFC, né? O DFC, beleza? E aí acaba. Então é isso, beleza. Vamos então fazer um resumo aqui de como foram esses resultados. Deixa eu dar uma olhada até, inclusive dentro aqui da tabela. Dentro da tabela a gente consegue ver com um pouco mais de clareza, né? Vamos pegar aqui o trimestral. Então aqui, ó, no trimestral, o EBITDA já veio bem grande, a receita também veio grande, né? Isso aqui é bem claro de ver. O resultado financeiro veio bacana, mas a gente já consegue ver que mesmo a VEG que tem uma boa administração da dívida, teve aqui um decréscimo, né? Então os juros altos também atrapalham um pouco a VEG nesse sentido. O lucro líquido veio aqui em linha, crescendo, né? Agora, uma coisa interessante aqui, né? O primeiro trimestre dela veio um pouquinho mais fraco mesmo, né? É o que parece. Aqui no lucro líquido 1 bilhão e 300. O lucro líquido veio um pouquinho, em linha, tá crescendo, né? Cada trimestre, né? Em relação ao trimestre de 24, que não cresceu tanto assim.
A margem continua no ritmo. Em caixa, a empresa tem 5 bilhões e tem uma dívida de 3. Beleza. E o fluxo caixa livre ficou negativo, mas com um CAPEX aqui bem elevado. E o fluxo de caixa financeiro aqui muito alto, né? Beleza. Muito bom. O Aziz veio aqui com 2 anos. Vamos ver o que o Felipe e o que o Eric trouxeram, né? É exatamente isso. É exatamente isso. É isso que vem aqui nesse fluxo de caixa financeiro negativo, né? A empresa despendeu bastante para pagar proventos já no primeiro trimestre, né? E na DFC tem realmente esse ponto de atenção lá. O Felipe veio bem com essa análise, né? Aqui já é DFC, ó. Vamos ver aqui, ó. Juros pagos. Aqui tem uma aquisição controlada. Aqui é dividendo sobre juros sobre capital próprio. Veio uma paulada aqui, né? Então realmente tem essa questão aqui que o Felipe certamente. O Felipe, né? Felipe apontou. Muito bom. Aumentou esse capital social mesmo. Eu vi esse e-mail, né? Gerar expectativa, é verdade. Como é uma empresa muito sólida, a galera gera expectativa absurda, né? O mercado não tem jeito. Então, somente trabalhar e comprar mais ações, não tem jeito, né? Ok. Então, vamos lá, vamos escrever. Viemos de uma análise muito tranquila dos materiais do primeiro tri 25. Segue abaixo os destaques. Receita crescente. Todas as linhas de negócio. Receita que cresceu bastante em relação ao primeiro tri de 24. Em basicamente todas as linhas de negócio, salvo crescimento modestos em alguns e decréscimentos em mercados interno ou externo. Decrescimentos. Beleza, esse é o primeiro. 2. Custo com o produto vendido. CPV, né, na verdade, né? CPV aumentou um pouquinho, mas foge de como a empresa pode reagir frente a esse cenário. CPV veio, esta linha dos resultados veio em linha com o ano anterior. Beleza? EBITDA muito forte, cresceu 22%. Número muito bom. 4. Crescente. Lucro líquido também com retornos muito bons. Crescente lucro líquido também. Crescente no lucro líquido. Números excelentes de crescimento.
acho que de resultado é isso. É 5. Necessário ter atenção com esse dispêndio para JCP já reportado no primeiro TRI 25, mas nada que seja tão preocupante assim. Acho que é isso de resultado. Tão preocupante assim. Apresentação sucinta. Passa a sensação que a VEG fala assim. Fiquem tranquilos. Mais uma vez, o resultado veio bom. Veio excelente. Iremos continuar com este compromisso para nós e para vocês. Essa é a minha impressão. Não é um material tão rico para a análise como o de Multiplan. Talvez a gente nos deixe desacostumados com o material, mas também não é largado como outras companhias, não. Resumo da ópera é resultado ótimo, mais uma vez com certas linhas de atenção. Me perdoe. Beleza, então os destaques são: a receita que cresceu em relação ao primeiro TRI de 24, né? Todas as linhas de negócio, nós vimos isso de forma sucinta na apresentação e vimos de novo lá na DRE. O CPV aumentou um pouquinho, eu acho que isso tem que estar no topo dos destaques, porque a empresa não tem como fugir frente a esse cenário, mas essa linha de resultados veio bastante em linha com o ano anterior. Não acredito que seja de todo um destaque tão negativo assim. O EBITDA, sem falar, cresceu muito forte, 22% de aumento, muito bom. Teve a crescente no lucro líquido, números excelentes de crescimento. E é necessário ter atenção com esse dispêndio. Um salve para o Felipe, que colocou aqui, eu passei direto lá na DFC, né? Não vi isso, eu vi isso aqui na tabela, né? Achei um pouquinho estranho, mas deixei passar quando eu li o comentário dele. Realmente teve esse dispêndio enorme já reportado no primeiro trimestre de 25, mas eu não acho que seja algo tão preocupante assim, frente que a empresa deve zerar essa linha nos próximos trimestres. Eu acho que no anual ela já reportou o número quase cheio, né? Na verdade deve reportar mais ainda, então eu imagino que à medida que os resultados forem sendo incorporados, ela vai pegar aqui e vai complementar esse número, né, e continuar com o padrão que é pagar 50% de payout. Beleza. E por último, falei aqui da apresentação um pouco sucinta, né? Deixa eu ver se sucinta está escrito da forma certa. Acho que é sucinta só com um C, né? Perdoe todo mundo aí. Mas eu falei, né? A Multiplanos acostuma muito mal com a apresentação muito completa. E aí, quando a gente chega em apresentações um pouco mais simples, a gente fica um pouco com a expectativa lá no chão, né? Mas nada que nos atrapalhe assim. E a minha impressão é que a VEG cria um material tão curto, tão tranquilo assim, porque fala, mano, fiquem tranquilos aí. O resultado veio excelente de novo. Estamos trabalhando com aquisições, estamos trabalhando e com atenção ao mercado do cenário global aí, beleza? A gente vai continuar com esse compromisso de crescimento para nós e para vocês.
podem ficar tranquilos. E é isso que nós vimos de VEC hoje. Vamos aqui para colocar o vídeo do YouTube, né? Como sempre. E aí já vou comentar, senão eu esqueço aqui. Comenta e aí a gente complementa com o vídeo lá no canal posteriormente. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem... não, aqui ó. Não, eu não botei aqui não, nota 5, pô. Isso, cara. Faz isso não. Então é isso. Finalizamos com a nota de VEG aqui reportada no canal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu achei que ia ser um vídeo mais curto, mas também tá no cenário que eu gosto, assim, de investir de tempo aqui com vocês. Eu gosto de pegar muito no detalhe, né? Eu vejo que isso é bem natural lá para as vídeos, então, não me comparando, né? Acho que me comparar é muito ruim. Eu tô começando um trabalho ainda, mas eu gosto de olhar um pouco mais para os detalhes e tal. Não que as vídeos não goste, mas você já tá mais acostumado. Até ele é tão natural que, né, sai tão rápido. E ele consegue fazer isso aqui numa live, né? Se fosse fazer live, eu ia fazer tipo 3 empresas no máximo, talvez eu faria mais rápido, né? Olhando só a apresentação de resultado, olhando para o consolidado aqui no Fundamentei e partindo para a próxima, né? Mas beleza. Até o próximo vídeo do canal. Fiquem ligados, nós estamos aí com esses projetos de acompanhar o trimestre. Provavelmente a próxima empresa que nós vamos visualizar aqui no canal deixa eu pegar aqui, ó, até o dia 10, para não vir muita, né? Provavelmente é o RD Saúde no dia 6 de maio. E depois eu sei que tem Engie aqui no dia 7 de maio. Deixa eu ver se tem mais eventos aqui. Clabin, Grupo Multi. No cenário mais curto é isso que nós temos para visualizar. Então na semana que vem provavelmente nós temos os dois. Aqui ó, o Filori também vai reportar no dia 8. Então provavelmente nós teremos aí 2 vídeos. Quem sabe eu não consiga fazer 2 empresas por vídeo, né? Mas eu acho difícil, é complicado mesmo. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!